cânticos te celebrarei. És santo, És santo, ó Pai, és santo, ó Pai, a ti todo louvor. És santo, ó Pai, és santo, ó Pai, a ti todo louvor. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou. tu és o rei dos judeus? Jesus declarou, É como dizes. e nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou, Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinham um prisioneiro famoso, chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida, Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele, Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar. Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram, Barrabás. Pilatos perguntou. Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram, seja crucificado. Pilatos falou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força, seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse, Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Ele é um problema vosso. O povo todo respondeu, que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo, Salve, Rei dos Judeus. Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio repartindo entre si suas vestes. E ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda, de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo, Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo,
os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam dele. Salvou, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam ouviam, disseram. Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, caríssimos ouvintes, caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nós iniciamos hoje a nossa caminhada, que nós chamamos caminhada de tempo da Páscoa. Caminhada que nos leva do sepulcro vazio, que nos leva da manhã triste de sexta-feira, quando condenaram Jesus, à manhã luminosa da Páscoa. Portanto, uma caminhada que nos faz experimentar a dor, mas com sabor de alegria. Uma dor que nós sabemos que nós vamos suportar, nós vamos passar por essa experiência, porque ela nos configura a dor de Cristo. Portanto, as leituras desse domingo vêm nos convidar a isso, a experimentar em nós esse amor de Deus que desce ao nosso encontro. A primeira leitura que nós ouvimos, profeta Isaías, o capítulo 50, fala de um servo que recebeu de Deus uma missão. Portanto, um servo ao qual Deus confiou uma missão. E a leitura diz que essa missão, ela vai se concretizar na dor. Ela vai se concretizar no sofrimento, no abandono. Mas Isaías deixa muito claro, não é fracasso. O sofrimento do profeta não é em vão. O sofrimento resultará no perdão do pecado do povo. Primeira leitura, esse texto fala sobre a vocação desse servo. Talvez nem seja uma vocação profética, mas é um chamado de Deus, tem características proféticas. Primeiro, a missão que o autor recebe de Deus,
tem a ver com o anúncio da palavra. Versículo 4 da primeira leitura. E essa palavra, num determinado momento, João vai identificar como sendo o próprio Deus. No princípio era a palavra. E a palavra estava em Deus, a palavra era Deus. E de repente, essa palavra não cabe mais no coração de Deus. Essa palavra, esse coração de Deus transbordando de amor, faz com que essa palavra venha ao nosso encontro. Por isso João diz que o verbo se fez carne. O verbo se fez pessoa. A palavra se fez pessoa. Portanto, o profeta, ele é o homem da palavra. É o homem que anuncia Deus. É através do profeta que Deus fala. Mas para isso, o profeta precisa estar continuamente numa atitude de escuta, para que possa apresentar para o mundo essa palavra. Depois, continua a primeira leitura dizendo que esse anúncio, essa missão se concretiza na dor, no sofrimento, mas a paixão pela palavra supera toda dor. A paixão pela palavra supera todo o sofrimento. Olha que bonito, gente. Se nós somos apaixonados pela palavra, que é o próprio Deus, a dor não vai falar mais alto dentro das nossas casas. O sofrimento não vai falar mais alto. Mas para que isso aconteça, eu preciso me apaixonar pela palavra. A confiança de que Deus não me abandona nunca. A confiança de que Deus caminha conosco nas tempestades e nos dias ensolarados. Isso faz com que a palavra se fortaleça. Por isso, a nossa missão profética passa necessariamente por sermos palavras vivas de Deus. É através das nossas palavras, dos nossos gestos, do nosso testemunho, que o amor de Deus vai atingir o coração das pessoas. Que o amor de Deus vai chegar em cada coração, de cada homem, de cada mulher. Depois da nossa segunda leitura, a carta de São Paulo aos Filipenses. Paulo escreve essa carta aos Filipenses. Esse trecho que está proposto hoje nem foi escrito por São Paulo. É um hino que nós chamamos na teologia de hino cristológico, que Paulo apresenta Deus Jesus como sendo de condição divina, portanto, estando lá no céu. E de repente, esse Jesus de condição divina, ele resolve se aventurar em vir morar em nosso meio. Assume a condição humana. Embora fosse de divino, ele não se apegou a ser somente divino, ele quis ser humano. E ao se fazer humano, São Paulo vem dizer, ele se faz servidor de todos, ele se faz servo de todos. E ao se fazer servo de todos, ele morre na cruz. Portanto, percebe-se que há um movimento de esvaziamento. É divino, está no céu, de repente se faz humano, de repente se faz servo, de repente morre na cruz. Tem um teólogo que diz que Jesus desceu ao nível mais baixo da humanidade. Maldito o homem que é dependurado numa cruz. Depois nós temos um movimento contrário. Se nós olharmos aí, nós vamos perceber, do versículo 9 até o versículo 11, é um movimento contrário. Por isso Deus o exaltou. Ou seja, na medida em que Jesus se faz pequeno, na medida em que Jesus se faz servo, Deus o exalta. Ele dá o nome que está acima de todo nome. Ele dá o nome de Senhor, de Kyrios, Senhor do céu e da terra. E a leitura continua. E toda língua confesse, e toda língua professe, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que coisa bonita, gente. Depois desse movimento de esvaziamento, Deus confere a Jesus o título de Senhor
do céu e da terra. Isso quer nos ensinar muito. Não são as nossas prepotências, não são as nossas autossuficiências que vão fazer de nós homens melhores, mas a nossa humildade, no sentido de nos configurarmos a Cristo. E por fim, nós temos o nosso evangelho de hoje, relata a paixão de Jesus, fundamentada em acontecimentos concretos. Mas nós precisamos entender uma coisa: a morte de Jesus deve ser entendida no contexto daquilo que foi a sua vida. Como é que foi a vida de Jesus? Jesus foi alguém apaixonado por Deus, foi alguém apaixonado por essa proposta nova do reino de Deus, que viveu em profunda dinâmica de acolhida, em profunda dinâmica de hospitalidade, de compaixão, de misericórdia. Foi alguém que trouxe de novo a possibilidade da alegria, foi alguém que trouxe de novo a esperança, em tempos propícios à apatia, à exclusão. E a mensagem de Jesus coloca no centro as bem-aventuranças e a exigência de uma partilha maior. Portanto, a palavra de Jesus veio trazer para nós, veio despertar em nós algo que estava sendo adormecido. Jesus coloca no centro do seu anúncio, no centro das suas pregações, a pessoa, a misericórdia, o amor. Então a morte de Jesus, ela precisa ser entendida a partir daquilo que foi a sua vida. E diz o Evangelho que Jesus passou por esse mundo fazendo bem, que Jesus passou por esse mundo curando os doentes, que Jesus passou por esse mundo mandando para longe toda doença, todo mal, que Jesus passou por esse mundo anunciando a proximidade de um mundo novo, de um mundo cheio de vida, de um mundo cheio de liberdade, de um mundo cheio de paz. Jesus passou por esse mundo ensinando que Deus é amor, que Deus não coloca ninguém fora do seu projeto, que Deus não exclui ninguém. Portanto, a morte de Jesus é consequência lógica daquilo que foi a sua vida. Na cruz, nós vemos aparecer um homem novo, um homem que ama, um homem que faz da sua vida um dom para todos, um homem que aceita com serenidade entregar-se aos projetos de Deus. Portanto, meus irmãos, ao longo dessa semana, nós teremos tempo suficiente para ficar olhando para o nosso crucifixo, para contemplar a cruz de Cristo, para achar ali onde é que eu me identifico com esse projeto de Deus. Contemplar a cruz de Cristo, onde se manifesta o amor, a entrega de Jesus, significa assumir a mesma atitude que ele assumiu. Olhar para a cruz de Cristo precisa despertar em mim a solidariedade para com aqueles que são crucificados hoje. Olhar para a cruz de Cristo significa assumir uma postura de solidariedade com aqueles que vivem a violência, com aqueles que são explorados, com aqueles que são excluídos, com aqueles que são privados de saúde. Contemplar a cruz de Cristo significa assumir uma postura de denúncia contra tudo aquilo que gera ódio, contra tudo aquilo que gera divisão, que gera medo. Portanto, olhar para a cruz de Cristo, ao longo de toda essa semana, é assumir uma postura: eu preciso evitar que homens continuem crucificando homens. E que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
o que vem em nome do Senhor. O céu e a terra proclamam ser